O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Advento é um retiro espiritual. Domingo a domingo, a palavra de Deus foi nos conduzindo, nos orientando a bem viver esse tempo. E se tem um tempo que o pessoal se distrai, é esse tempo de Natal, é ou não é? Da outubro você vê pisca-pisca para tudo quanto é lado, assim, é ou não é? Aí é panetone, chocotone, né? Aí o pessoal inventa sorvete de panetone. Aí tem a praga da uva passa que aparece em tudo esse ano, é assim que funciona? É um tempo. Eu fico pensando, quem é que pensou, vamos estragar a uva e vamos comer para ficar bom? Né? É o tempo disso, brincadeira à parte, mas que tem muita distração. Tanto que as famílias hoje, o que acontece? Você passa um dia num lugar, outro dia no outro, aí tem que ficar, não é? Se organizando. Isso tudo é muito bom, não é verdade? É bom passar em família. Mas se nós não prestarmos atenção, a gente não vive o tempo do Advento. A gente não reza, não se prepara. Tanto que olha para o seu checklist de coisas que você preparou para esse tempo. O Fabinho vai gastar 2 vezes, né? Que é aniversário da Ju hoje. Então tem 2 presentes, irmão. Pode errar no começo do matrimônio assim. Então no seu checklist você comprou presente de Natal. Você pensou onde você vai passar, onde você vai cear. Tudo isso é muito bom. Mas e como que está seu coração? Em que lugar está, por exemplo, a confissão? A Santa Missa na sua vida? Porque uma pergunta que nós temos que fazer sempre, gente: se Jesus não voltar para todo mundo, Ele vai voltar uma hora para a gente, sim ou não? O que significa isso quando você for levado? Se você fosse levado hoje, você estaria pronto? Essa é a questão, gente. Por isso que o tempo do Advento nos traz isso. Primeiro domingo foi nos falar da vigilância. Depois, mais uma vez, de maneira intensa, já começou a assinar para João Batista. Semana passada foi São João Batista. E hoje nos apresenta o testemunho, o exemplo de Nossa Senhora e de São José. E apresenta o cumprimento de uma profecia, como está lá em Isaías, que vai dizer que um tempo Deus visitaria o seu povo, e não seja de qualquer maneira, mas seja um Deus presente. Vai dizer: com a virgem conceberás um filho, ele será Emanuel. Quando os primeiros autores leram esse texto, eles achavam que se referia a Ezequias, que era um rei da época que nasceu naquele contexto de reinado. Mas como vai dizer São João da Cruz, toda profecia por partir de Deus e portanto ser espiritual, ela não está condicionada ao tempo. O que eles conseguiram enxergar na época deles era Ezequias, mas Deus já enxergava o seu filho que viria cerca de 600 anos depois.
porque Deus está com o olhar sempre à frente. No entanto, esse Deus que tem um olhar sempre à frente, o fato de Ele ter olhado para frente e o fato de Ele apresentar um propósito para cada um, nos possibilita entender que existe um porquê na nossa história. Existe um porquê para cada situação e para cada realidade. Existe um Deus que me visita no hoje da minha história, e não de qualquer maneira, porque Ele tem um propósito para mim, porque Ele tem um projeto para mim. Ainda que nós não entendamos adequadamente, porque se tem uma coisa que atormenta todas as pessoas, é a pergunta sobre o porquê de algumas coisas, não é verdade? Quer um exemplo? Quem aqui já perdeu uma pessoa muito querida na sua vida? Levanta a mão. Quantas vezes você não se viu pensando, por quê? Só que esses dias não, entendi uma pessoa hoje, eu falava, padre, eu não aceito a morte da minha mãe. Por que ela morreu? Por quê? Eu perguntava, lógico, com muito carinho, falava, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Saber o porquê vai mudar alguma coisa? Não é verdade? Vai trazer de volta o ente querido? Não. Não estou dizendo que você tem que desconsiderar essas coisas. Existe um porquê mais fundamental e que redireciona tudo, que é o porquê que a fé nos apresenta. Gente, coisa ruim vai acontecer, não acontece na vida de vocês? Sim ou não? Gente, você acha que a sua vida é difícil? Eu sou corintiano, gente. Você imagina? Eu estou pensando lá, não posso nem olhar para a tentação, tá grande. E a gente, quem é corintiano que levanta a mão? É o povo mais iludido que tem, gente. É ou não é? A gente tem duas alegrias hoje: não cair para a segunda divisão e ganhar do Parmeira. Essa é a nossa alegria. É ou não é? Mas brincadeira à parte, a vida é feita de sofrimento e dificuldade. Não acontece coisa ruim na sua vida, mas acontece coisa boa também, não é verdade? Então o que nós temos que entender? A grande questão não são as coisas boas e ruins, porque acompanha a vida de todos nós. A grande questão é quem somos nós quando as coisas acontecem. Nós temos o exemplo de Nossa Senhora, que era uma menina de 13, 16 anos, por aí essa faixa etária, que disse sim ao projeto de Deus sem barganhar. E nós temos São José, que não era justo não, era justíssimo, e com certeza amava muito Nossa Senhora. Ô gente, vamos ser sinceros, é claro que em se tratando de Nossa Senhora, a nossa régua é sempre outra, não é verdade? Mas para pensar, você está lá para casar lá, aí, porque naquela época a gente romantiza muito a Bíblia, sabia? Quando você reza às segundas-feiras ou aos sábados os mistérios gozosos, qual que é o primeiro mistério mesmo, lembra? Qual que é? A anunciação do anjo e a encarnação do verbo. A rezar mal o terço, pô. Os homens têm que saber, porque toda segunda reza o terço dos homens, que é esse o mesmo mistério. E vocês erraram ainda hoje. Quando a anunciação acontece, não pensa você que São José foi conversar com os pais de Nossa Senhora, aí levou umas tâmaras, porque tem muita tâmara lá, e foi conquistando, e foi conversando, e não, gente, aquela época você comprava a sua esposa, viu? Era propriedade do homem, você pagava o dote para o seu sogro, ela era sua. São José tinha comprado Nossa Senhora, era dele. Olha como que ele era justo. Quando soube que ela ficou grávida, o que ele pensa? Eu vou denunciar para que seja apedrejado em praça pública. Foi isso que ele fez? Eu vou fazer com que a má fama... Por isso São José é exemplo de homem de verdade. O que ele prefere? Que a má fama caia sobre ele, mas que ela se fique ilesa. Deus escolheu São José porque ele tinha esse coração. São José estava preparado porque preparou o coração. Nossa Senhora estava preparada porque Deus preparou e ela preparou o coração. A grande questão é, nós somos um povo, nunca se viu uma geração que idealiza tudo, mas não realiza quase nada. Tem propósito de tudo, mas não faz nada. Você quer fazer, você quer ir, você tem e vai, mas não vai, gente. Por quê? Não é um coração treinado. É um coração que não consegue dizer sim, não consegue dizer não. É por isso que nesse quarto domingo do Advento, quando nos coloca esses dois exemplos, além de toda a teologia, toda a beleza do verbo que se encarnou, de São José, pai adotivo que acolhe essa família, escolhido por Deus, há algo que diz para nós de maneira muito profunda, que é o propósito de Deus sobre cada um de nós.
E você vai responder no hoje da sua história esse propósito. Não é amanhã, não é depois, não é em 2026. Porque o pessoal começa, né? Em 2026 fazer um monte de meta. Começa ou não começa? Quem aqui já fez um monte de meta, levanta a mão. Eu fiz. 2026 eu vou botar o shape, hein? Você sabe que quando eu comecei a querer emagrecer, a meta era perder 10. Aí no outro ano ficou 20. Depois 30. Aí depois eu falei, vamos lutar contra o preconceito, gordo, a minha gente, vamos embora. Assim que funciona. Talvez você está entrando do mesmo jeito em 2026. Mas não pode ser desse jeito. Em 2026, por mais que você tenha metas, propósitos, você quer emagrecer, você quer passear, faça que 2026 seja o ano no qual você responda a Deus. Tem que ser muito homem, muita mulher para dizer sim a Deus, sabia? Tem que ser homem, tem que ser mulher de verdade. E dizer sim a Deus não é simplesmente vir aqui na missa, participar de algum momento. Dizer sim a Deus desde o seu celular, desde as suas redes sociais, desde as suas conversas, desde a maneira como você usa os recursos. Tudo tem que ser dele. Perceba que a vida de São José não estava baseada numa proposta, numa circunstância, mas num propósito. E é por isso que ele foi até onde foi. Aproveita 2026, esse finalzinho de ano, para, mais do que festejar, a perceber o que é que tem que ficar nesse ano de 2025 e não te acompanhar mais 2026. O que é que você precisa deixar? Advento, se nós fôssemos comparar com uma estação do ano, era como se fosse um outono, né? Que as folhas vão ficando secas, tanto que a liturgia é mais sóbria, não tem muita ornamentação, porque é um tempo que vai ficando aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Por isso, em vez de ficar se preocupando tanto com conquistas exteriores, se preocupe com a conquista interior que vai te capacitar para a conquista exterior. Trabalhe dentro para que você conquiste fora. Tanto, eu sei que eu brinco muito a questão de emagrecimento, enfim. Mas sabe por quê, gente? A luta maior é na cabeça. Sabia disso? A luta maior que a gente trava é conosco mesmo. É por isso que Santo Inácio de Loyola dizia o seguinte, que a vitória mais bela que alguém pode celebrar é a vitória sobre si mesmo. Essa é a mais bela, mas ao mesmo tempo é a mais difícil. Porque é fácil, por mais que seja inconsequente, você viver a vida como você quiser. E sabe qual que é o engano que nós temos? A gente acha que Deus é um pai que está com uma caderneta anotando o que você faz de errado para te julgar, te condenar. Não. Quando Deus intervém e acontece alguma coisa, não é uma punição pela punição, é para te trazer mais perto, porque Ele sabe que não vai haver realização verdadeira fora dele. É por isso que você pode não concordar comigo, pode não concordar com a palavra. Quem é aquele povo que fala, ai, eu vou na igreja, mas eu não concordo com isso, que não é porque não entendeu nada. Agora, se você assume o desafio de, no seu coração, deixar Deus reinar, você vai perder muita coisa, mas você vai ganhar tudo. Deus vai tirando os excessos, sabe? Aquilo que não presta, aquilo que não é bom, mas vai nos direcionando. Portanto, já encerrando, nessa Santa Missa, pergunta no seu coração, o que de fato você precisa deixar em 2025? Você quer uma boa indicação, um bom itinerário para saber o que de fato é importante para você? O que traz angústia? O que faz seu coração apertar? Por trás disso tá as suas verdadeiras inclinações. Tem gente que passa a vida inteira com medo de ficar só, não é? Aí eu tenho medo de ficar sozinho. Tem um povo que tem dó de mim, sabia? Falar que dó do padre. Sozinho, imagina, gente, é uma delícia, velho. Os problemas meus não é esse não, gente. Eu chego em casa, é só eu no meu quarto, olha que benção. É ou não é? Não tem nem os problemas que tem no seminário, o povo roubar a comida nossa lá, não tem mais problema. É uma benção.
É claro, não estou incentivando a solidão. Mas tem gente que não consegue viver assim, gente. Não é? Tem alguma coisa te dizendo por isso. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o medo de ficar só faz com que você aceite qualquer porcaria na sua vida. O medo de não realizar um sonho, um propósito, faz com que você fique mendigando afeto, aceitando tudo. Qual que é a sua angústia? É material? É financeira? O que ela está dizendo para você? O que isso te diz? Escuta, se nós escutássemos mais a nós mesmos nesse momento, nós responderíamos melhor a Deus. Nada é tão nosso quanto os nossos medos, gente. Então o povo que morre de medo de morrer também não pode ver com vontade, mas não dá ter tanto medo assim. Por quê? Olha para você hoje. Por que você se preocupa tanto com o que as pessoas falam? Tem gente que se sonhar que fulano, ciclano, beltrano lá na Tailândia falou mal dela, não dorme. Para pensar por quê? Por que isso aí? Por que essa pessoa tem tanta autoridade sobre a sua vida? Porque a voz de quem não te conhece tem tanto problema. Quer para entrar, não sei nem se vai entrar nas famílias hoje. Você quer ver a dificuldade que hoje é um Natal em família, é ou não é? Porque o ano que vem é ano de... O que é ano que vem? Isso, Copa do Mundo. Tem eleição. Misericórdia divina. E sempre tem aquele tio chato que toma 3 cervejas, levanta a mão e fala alguma porcaria. E a gente ainda dá voz para isso e começa a brigar. Por isso, olha para você. A gente vai fazer uma oração daqui a pouquinho. O que é que você precisa deixar, gente? O que é que precisa ficar em 2025? Qual que é o homem, a mulher que tem que estar de fato em 2026? O que é que Deus espera de nós? Feche seus olhos. Baixa sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Não tenha medo de olhar para você com verdade. Talvez o seu olhar sobre si mesmo, sobre si mesma, tenha sido muito aquém. Nós temos extremos. Tem pessoa que se acha boa demais, tem pessoa que se deprecia demais. Hoje Deus te convida a um itinerário diferente. Quando em Isaías fala que ele vai ser o Emanuel, e no Evangelho se confirma que ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. E se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 28:20, vai dizer que eis que permaneço convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Existe um Deus que está dizendo para você que Ele vai permanecer com você até o fim dos tempos. A grande questão é se você vai permanecer com Ele. Porque permanecer em Deus não é algo estático, não. É uma fidelidade de coração, é um aceite que você dá. Por isso deixa Jesus entrar na sua vida hoje. Deixa ela arrumar o que tem que ser arrumado, mudar o que tem que ser mudado, transformar o que tem que ser transformado, a fim de que, como Deus e Senhor da sua história, Ele faça novas todas as coisas.